2 Pedro 2,19, né? 2 Pedro 2,19, bom, está aqui no projetor para você que queira acompanhar aqui, que está sem Bíblia. Está escrito assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Amém? Vamos repetir juntos esse final do versículo aqui. Pois o homem é escravo daquilo que domina. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Vamos orar? Papai do céu, nós estamos muito felizes e à vontade aqui em tua presença, pelo sangue de Cristo. Nós tivemos esse momento incrível de celebração, de louvor, de adoração, mas agora nós queremos ouvir a tua voz através das Escrituras. Fale conosco, use os meus lábios aqui de maneira simples, me ajude a ser objetivo e abra, Deus, o entendimento, a compreensão espiritual para que os teus filhos recebam não só a letra, mas o espírito desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, eu quero usar esse texto que a gente leu aqui como base para falar sobre o seguinte título: vença aquilo que está dominando você. É o título que eu dei para esta reflexão. Vença aquilo que está dominando você. Esse texto que nós lemos como base, mas em Lucas, lá no capítulo 13, no versículo 16, o texto fala de uma mulher que há 18 anos ela estava presa por um espírito de enfermidade. É a expressão bíblica, 18 anos. A mulher estava presa por um espírito de enfermidade, ela estava sendo dominada, escravizada por um espírito de enfermidade. E hoje tem muita gente que é escrava da doença, sabia? Pessoas que são escravas da doença. A pessoa, ela assumiu tanto aquela enfermidade, que ela não fala, eu tenho diabetes, eu tenho enxaqueca, ela fala, minha enxaqueca, é a minha diabetes. Ela assumiu aquilo na vida dela, porque ela passou agora a ser escravizada pela doença, ela aceitou. Por exemplo, prisão espiritual. Você lê na sua Bíblia, lá no capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 até mais ou menos, Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, fala de um homem. Depois você lê na tua casa também esse capítulo, Marcos 5, do versículo 1 em diante, até mais ou menos o versículo 20, fala de um homem que ele estava sendo oprimido por uma legião de demônios. E o texto é muito forte, fala que esse homem, ele vivia num cemitério, e ele se cortava todo, e ninguém podia prendê-lo, e mesmo que prendiam com cadeia, ele estourava, ele arrebentava aquelas cadeias, porque ele estava sendo dominado, escravizado pelo diabo, uma prisão espiritual. E hoje, irmãos, tem muita gente, inclusive dentro das igrejas, pessoas que estão presas também, em prisões espirituais, como depressão, como muitas vezes a pessoa é oprimida por um demônio, vive sonhando, tendo pesadelo, pessoas que às vezes têm síndrome do pânico, insônia. O que é isso? É uma opressão, é o diabo querendo escravizar você espiritualmente. Tem muitas pessoas também que são escravizadas pelos vícios, porque existe um demônio, uma entidade maligna que te prende no vício, da bebida, do álcool, da prostituição, da masturbação, da pornografia, da sensualidade. Então a pessoa gosta de usar roupa provocante, ela não sabe, mas é um demônio que está agindo, dominando você. Domina, daqui a pouco eu vou falar também da mente. Então o que é isso? São entidades que às vezes querem escravizar você com vícios. Domina a pessoa. E também a área emocional. Muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, estão presas emocionalmente falando. Interessante que em Atos 8, versículo 23... Atos 8, 23, na versão NVI está escrito assim: pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então Pedro estava dirigindo essa palavra, que é um falso mágico, mas essa é uma realidade na vida de muitas pessoas, irmãos, porque também tem muita gente que mesmo dentro da igreja está presa no pecado, presa aqui na amargura, presa no ressentimento, preso na tristeza, presa no ódio, as emoções estão presas. Pessoas que não são saudáveis espiritualmente, porque tem uma entidade que prende as suas emoções. E ainda tem a prisão da memória, né? Pessoas que elas estão presas no passado.
presa numa perda. Eu perdi o meu pai, perdi minha mãe, perdi minha avó, e eu não quero ser insensível com o luto de ninguém. Luto, quando você perde alguém, ele tem que ser respeitado, sabia disso? Não adianta você suprimir o luto da pessoa. Ela tem que chorar, ela tem que sofrer aquele momento de luto, mas não pode viver a vida toda em luto. Então tem gente que está presa nas memórias do passado, presa às vezes numa frustração, numa decepção que aconteceu há tanto tempo. Como a gente tem falado aqui, recentemente falamos sobre mente, né? Pessoas que às vezes foi abusado, rejeitado, quando era criança, mas ainda está preso, dominado, escravizado. E eu poderia aqui, irmãos, falar de tantas outras prisões que nos escravizam, mas eu acredito que já são suficientes para você entender, e talvez é até provável que o que eu falei aqui, só como exemplo, já tenha se identificado com você. E eu quero entrar já na última parte dessa reflexão, deixando alguns ensinamentos bíblicos sobre como a gente consegue vencer esses inimigos que muitas vezes eles querem nos dominar. E eu quero dar aqui para você alguns ensinamentos, não são os meus ensinamentos, são ensinamentos bíblicos. Então, o primeiro ensinamento aí, para você vencer o inimigo que está querendo dominar a sua vida, olha só: lute contra o inimigo que quer te dominar. Então, se você se identificou com algo que eu falei em uma dessas áreas, ou outra que eu não tenha dito, mas que você tem sido dominado pelo diabo, pelo inimigo, você precisa lutar para se libertar. Lutar não apenas com a força do teu braço, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas você não pode aceitar, você não pode se sujeitar à situação e falar: eu sou assim mesmo, faz tanto tempo que eu sou assim. Não pode. Olha o que está escrito em Hebreus 12, versículo 4. Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então você imagina que o escritor aqui da carta aos Hebreus está falando para crente, falou: olha gente, contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então isso aqui a gente aplica em todas as áreas de nossas vidas, porque se você está sendo dominado em uma área de sua vida, você também tem que lutar a ponto de derramar o próprio sangue. E não é só contra o pecado, é contra o diabo, contra aquilo que muitas vezes quer te dominar, quer te escravizar. Ou seja, eu não posso me entregar ao carrasco que quer me dominar. Porque, meu irmão, por exemplo, se você quer vencer uma área da sua vida, eu estou falando aqui em tese, bebida, você tem que fugir do ambiente, você não pode flertar com a bebida, você tem que ser radical, Esses dias eu preguei na rádio sobre isso, a gente ser radical contra aquilo que nos prende. Pastor, eu sou preso em pornografia, eu sou preso, sabe, você não pode assistir coisas que te remete a isso. Você tem que ser seletivo naquilo que você realmente está sendo vencido, e lutar contra aquilo, lutar. Pastor, eu estou lutando contra a depressão, mas luta mesmo, porque às vezes as pessoas falam: pastor, eu estou passando por um quadro terrível de depressão, e eu sei que não é brincadeira, mas a pessoa tem força para ir para trabalhar, mas quando fala: meu querido, mas por que você não vem na igreja? Pastor, me dá uma fraqueza. Por que você tem força para trabalhar e não tem força para buscar em Jesus? Você tem que lutar até o sangue. Se há algo que está te prendendo, se há algo que está te dominando, você tem que lutar, mas lutar mesmo, amém? Outro ensinamento que eu quero deixar para você aqui, vencer os inimigos que querem te dominar: esforça-te. A gente prega muito aqui sobre esforço, mas em Josué 1, versículo 9, está escrito assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E é interessante que depois você lê na tua casa o capítulo 1 de Josué, do versículo 6 até o versículo 9, irmãos, 3 vezes Deus fala para Josué, o conquistador, aquele que iria ser, o que foi o responsável, introduzir o povo de Deus na terra prometida, 3 vezes: esforça-te, esforça-te, esforça-te. E quantos precisam, irmãos, hoje, de libertação, de cura, mas não se esforçam? Pensa comigo, eu não estou criticando quem está no culto, muito pelo contrário, eu celebro você que veio, aleluia,
Glória a Jesus que você veio para cultuarmos juntos. Mas quantas pessoas poderiam estar aqui, que estão enfermas, que estão aí, olha, muitas vezes carregados de vícios, de tantas coisas, e não estão aqui. Por que não estão aqui? Porque não se esforçou. Porque realmente, eu acho bacana quando eu converso com alguns irmãos e falo: pastor, eu estou lutando em determinada área da minha vida, e toda terça-feira eu estou vindo aqui nesse altar, e enquanto eu não for liberto, enquanto eu não for curado, eu não paro de estar ali orando, de perseverando e de buscando. Mas esforça-te, porque é o que a Bíblia nos ensina, irmãos. Eu não estou te ensinando você lutar com a força do teu braço, porque a Bíblia nos ensina que não é pela força do braço que o homem vai prevalecer, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que se esforçar. Se tem algo que você está sendo escravizado, dominado na tua vida, você tem que se esforçar, centrar mais força naquilo, empregar mais força naquilo, mais empenho, e falar: não, eu preciso vencer isso, porque o reino de Deus é assim, ele é tomado por força. Mateus capítulo 11, versículo 12, olha só: e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e como se apodera dele? Pela força. A gente tem que querer. Porque às vezes as pessoas ficam bravas quando a gente é franca: pastor, eu não consigo me libertar da bebida. Eu falei: amor, você não consegue ou você não quer? Você está entendendo? Pastor, eu tenho um problema sério com isso, mas eu tenho uma dificuldade. Você está tendo dificuldade, ou você realmente não quer, ou você não está se esforçando em nada, porque é uma questão de esforço. O reino de Deus é assim, meu irmão. São palavras de Jesus: desde os dias de João Batista até agora, faça-se violência para entrar no reino de Deus, pela força se apodera dele. Tem que querer. Eu sei que não é fácil, eu luto contra inimigos na minha vida, assim como você, meu irmão, e nem sempre a gente ganha, às vezes a gente perde, às vezes a gente ora como Paulo falou lá em Romanos 7, meu Deus, eu não sei o que acontece, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí a gente brada: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. A gente se esforça. Mas se você quer vencer aquilo que tem dominado a sua vida, para o mal, você tem que se esforçar, meu. Fazer uma força extra, né? Outro ensinamento aqui para você vencer aquilo que porventura está te dominando: assuma a sua posição de liberto em Cristo Jesus. Amém? Para de ficar declarando: eu sou assim mesmo, eu não sirvo para isso não, eu não consigo me libertar disso. Você está falando o contrário à palavra de Deus. Você está falando que o diabo quer que você fale, que você declare. Você é livre. Nós cantamos aqui: você pagou um alto preço. Por isso que eu fiz questão de cantar: eu sou livre. Jesus pagou um alto preço para te libertar. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Aqui Paulo, ele está falando sobre uma liberdade religiosa, que os gálatas estavam voltando novamente lá para a lei dos judaizantes, mas isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas, irmãos, porque nós não podemos aceitar que o maligno nos oprima e nos domine. Isso aqui em todas as áreas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e eu tenho que permanecer firme nessa libertação que Jesus Ele conquistou por mim naquela cruz. É por isso que a gente não tem que flertar com o pecado, com aquilo que te prendeu no passado. A gente tem que ter muito cuidado, ambientes que a gente frequenta, amizades, com quem que você anda, meu irmão. Não estou te ensinando você a excluir ninguém não, mas às vezes eu falo: a pessoa tem problema com álcool, mas anda com todo mundo que bebe. A pessoa quer sair das drogas, mas anda com quem consome drogas. Eu não estou te ensinando você a excluir ninguém. Por favor, ore por essa pessoa, convide essa pessoa para vir para a igreja, mas você tem que assumir: você é um liberto de Cristo agora, e você tem que se posicionar e permanecer firme na tua posição de liberto em Cristo Jesus. Amém? E mais um ensinamento: conheça, estude a palavra de Deus. Pastor, o que isso tem a ver em vencer o que está me dominando? Tem tudo a ver, meu irmão.
Porque a Bíblia nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade. Olha o que está escrito, né? Vamos ler então em João 8, mas vamos ler o versículo 31 também. Jesus disse aos judeus que creram nele. Então olha só, a quem Jesus estava dirigindo essas palavras: aos judeus que creram nele. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Agora presta atenção: então conhecerão a verdade, e a verdade os... Qual é a verdade que Jesus está se referindo aqui na Bíblia? Palavra de Deus, gente. Jesus é a verdade também. João 11:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele está se referindo aqui à palavra, porque o que acontece? A verdade que Jesus está mencionando aqui sobre a palavra de Deus é quem realmente vai te libertar de coisas que você é dominado e que às vezes você acha normal. E quando você estuda a Bíblia, lê a Bíblia, você é confrontado e fala: não, isso aqui, eu estou sendo dominado por isso. Esse texto aqui, no final, na versão RA, RC ou NVI, fala: olha só, se permanecerem fiéis nos meus ensinos. Aqui fala na NVI: permanecerem firmes na minha palavras. Então olha aqui, tem muita gente sendo dominada por vícios, áreas em suas vidas, porque não conhece a palavra. E Oséias 4, lá no versículo 6, o que Oséias falou? O meu povo é o quê? Alguém lembra? Destruído por falta de conhecimento, está preso em cadeias, em correntes, em áreas da vida que não consegue se libertar. Mas por quê? Porque não conhece a Bíblia, não sabe nem quais são as promessas de Deus para as suas vidas. Então, meu irmão, está aqui um ensinamento bíblico para você que não quer ser dominado por demônio, por espírito, por nenhuma corrente maligna, opressora. Estude a Bíblia, conheça a Bíblia, coma a Bíblia, faça dela o teu pão diário. Assim como se alimenta o teu corpo, alimenta a tua alma. Compre uma Bíblia impressa ali na livraria, uma Bíblia bonita para você sublinhar, para você fazer anotação. Traga a Bíblia na igreja, coma a Bíblia, viva ela. Nós aprendemos aqui, acho que terça-feira passada, o poder da pregação do Evangelho, quando Paulo falou: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus tem esse poder. E para nós encerrarmos aqui, um quinto ensinamento para você, para mim, para nós: não permitirmos aí que nenhum demônio venha nos aprisionar, dominar. Dependa totalmente de Deus, dependa de Deus. Não queira fazer as coisas na força do teu braço, porque, irmãos, até para obedecermos os ensinamentos que nós falamos aqui, a gente depende do Espírito Santo, sim ou não? Depende, porque eu não acredito que quem é viciado em droga, em álcool, em prostituição, está feliz com isto. Eu acredito que tem muita gente que não está, e talvez a pessoa já até tentou se libertar, mas pela força do braço não adianta, você tem que depender de Deus. Um mau costume que você tem: pastor, eu não consigo. Dependa de Deus, chore, clame, quebrante-se na presença dEle. Em João 15, versículo 5, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é claro que a nossa dependência de Deus, ela tem que nos levar ao lugar de oração, ao lugar secreto, porque eu sei que você já me ouviu dizer isso algumas vezes, eu vou continuar falando. Muita dependência de Deus, muita oração. Pouca dependência de Deus, pouca oração. Nenhuma dependência de Deus, nenhuma oração. Se você começa o teu dia sem orar, meu irmão, eu estou falando de orar, não estou falando com todo respeito de rezar, de você ficar ali fazendo oração repetida, de você conversar com Deus. Pastor, eu não oro. Você não depende de Deus, simples assim. Pastor, olha, eu pelo menos meia hora eu tenho que ficar ali lendo a Bíblia no meu dia, na minha manhã, eu leio Bíblia, eu tenho comunhão com Deus. Você depende de Deus. A tua vida de oração revela o quanto você depende de Deus. Mas se você não ora, meu irmão, você está tentando se libertar com a força do braço. É por isso que às vezes você quer, mas você não consegue se libertar.
E hoje eu estava na rádio, depois a gente fez o programa pela manhã, pela noite, eu estava conversando com o pastor, o que eu sempre falo aqui para vocês, a oração é assim, às vezes você começa a orar por dever, por responsabilidade, porque você é um cristão, mas daqui a pouco você está orando por prazer, você está dizendo: Deus, eu não estou aqui orando porque eu vim pagar o boleto da oração, não, eu estou aqui orando porque eu dependo do Senhor, eu amo estar na Tua presença, eu prefiro estar na Tua presença do que em outros lugares mil. É assim, e essa dependência te leva para um lugar de vitória, meu irmão, para um lugar de independência, no sentido de não ficar mais dominado, escravizado por demônio, por espírito imundo algum na tua vida. E é claro, irmãos, eu estou concluindo, eu não estou dizendo que você nunca vai deslizar, queria muito olhar para os teus olhos e falar assim: eu sou muito santo, eu nunca caio em nada, eu sou perfeito. Imagina, se você me conhecesse como eu me conheço, nas lutas que eu tenho, mas eu não aceito sujeitar a minha vida em nenhuma área para demônio, para opressão maligna, eu não aceito, e você também não deve aceitar, amém? Você é liberto de Cristo, Jesus te ama, Ele pagou um alto preço, nós cantamos isso por mim e por você, e eu quero pedir para você se colocar de pé nesse momento, porque nós vamos levantar um clamor ao Senhor nessa noite, e vamos orar, e se levante mesmo, irmão, sabe, contra todo e qualquer espírito maligno que tenta dominar alguma área da sua vida. Talvez você está sendo roubado em alguma área da sua vida, você está sendo, talvez, assim, a palavra correta de eu usar aqui, talvez você está travado, você não consegue, parece que sair, são correntes, de quem um homem, ele é vencido, do mesmo se torna escravo. Não permita isso. Eu quero convidar os nossos queridos pastores e pastoras para estar vindo aqui ao altar, por gentileza.